Oremos. Eterno Deus e Pai, estamos em Tua presença te dando graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Queremos neste momento pedir que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um que está estudando a Bíblia conosco, que tenhamos a nossa mente aberta para compreender a Tua palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Queremos pedir, Pai, que abençoa todos aqueles que estudam conosco, que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, conheces a fé que cada um tem em Ti. E, em especial, nós pedimos que abençoes Almir, que é o filho da Linda Costa, que está aniversariando hoje. Dê a ele muitos anos de vida. Abençoes Jandira Alves, Leonor Maia, Albino, Luísa Manuel, Josias Rodrigues. Também pedimos uma bênção especial para o Rivelino Silva, para Neidilane Gomes e a irmã da Neidilane, que é a Lúcia. Ela está com depressão profunda. Tenha misericórdia da Lúcia, Pai. Abençoe também a Denita Malvar, e ela pede especialmente por Luiz Petrucini, que está enfrentando problemas financeiros, que Tu tenhas misericórdia dessa família. E também abençoes Dina Teresa de Jesus e os demais que nos escrevem, Pai. Que recebam as bênçãos. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém. É maravilhoso nos encontrarmos novamente e juntos podermos estudar a Bíblia. A cada dia a gente vai conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais da vontade de Deus para com cada um de nós. E como nós vimos ontem no nosso estudo, Deus ele quer que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque as outras coisas não serão acrescentadas. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, verso 33. E o povo de Israel estava já na terra prometida, haviam atravessado o Jordão, e antes que eles começassem as batalhas para tomar posse da terra, Deus deu instruções a Josué para que ele circuncidasse todos aqueles homens que já tinham idade para ir para a guerra. Era a segunda geração, porque a primeira geração pereceu toda lá no deserto, durante 40 anos que estiveram ali vagueando, e agora essa nova geração que já estava na terra prometida, eles não haviam sido circuncidados, e era necessário então que eles fossem circuncidados como separados para o Senhor. Era uma aliança que Deus tinha com Abraão, e essa aliança ela perdurou até quando Jesus veio a este mundo. E então, agora, a aliança que nós temos para que nós possamos fazer parte do povo de Deus é o batismo. Naquela ocasião era a circuncisão. Era um sinal que era feito em cada menino. Depois que eles nascessem, com 8 dias, era apresentado no templo, era circuncidado. Esses que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. E então agora a ordem de Deus é que circuncidasse. E assim foi feito. E vejam que mesmo tendo que enfrentar a batalha, eles tinham que esperar pelo menos 3 dias para se recuperarem desse corte que havia sido feito ali no órgão genital masculino, que era a circuncisão. Mas depois dessa circuncisão, veio também a lembrança de que deveria ser comemorado a Páscoa. E essa Páscoa, ela foi instituída lá no Egito, quando o povo de Israel foi liberto. Deus instituiu a morte de um cordeiro para que o sangue dele fosse passado nos umbrais da porta e nos batentes, e a casa que tivesse aquele sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima e não haveria morte nessa casa. Mas nas demais casas que não havia o sangue desse cordeiro, ali haveria a morte do primogênito. E quando nós lemos então em Josué, no capítulo 5 e no verso 10, nos diz assim a palavra de Deus: Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês.
Essa era uma ordem de Deus para o povo de Israel, uma ordem perpétua até que Jesus viesse, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no 14º dia do primeiro mês, deveria ser celebrada a Páscoa. A Páscoa significava libertação, libertação da escravidão lá no Egito, e para nós a Santa Ceia, que foi instituída no lugar da Páscoa, simboliza também a libertação da escravidão do pecado. Foi a nossa compra pelo sangue de Jesus que morreu em nosso lugar. E aí Jesus instituiu a Santa Ceia no lugar da Páscoa. E toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando a morte de Jesus por nós e também reafirmando a nossa fé no sacrifício que ele fez em resgate de cada ser humano que se arrepender. Então, estavam na planície de Gilgal e ali eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E quando nós vamos lá em Êxodo capítulo 12 e no verso 6, nós vamos ler aqui o que nos diz a palavra de Deus. Êxodo 12, verso 6, diz assim: Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Vejam, a ordem era que separassem um animal, fosse um cordeiro ou um cabrito, e na tarde do 14º dia, esse animal ele seria sacrificado para que eles pudessem então celebrar a Páscoa, que era a saída da escravidão lá do Egito. E agora, lá em Gilgal, Josué celebra essa ordenança que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. No 14º dia do primeiro mês, eles celebraram a Páscoa. Primeiro, ele circuncidou todos os meninos, todos os homens que já tinham idade para ir para a guerra, e agora ele celebra a Páscoa. Mas também nós lemos em Levítico capítulo 23, e no verso 5 diz assim: A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Então vejam, a Páscoa começava ao entardecer, no pôr do sol do 14º dia. Então, como nós sabemos, o dia, desde a criação do mundo, ele começa no pôr do sol e termina no pôr do sol do dia seguinte. Então aqui estava começando o 14º dia e ele era já o entardecer, eles tinham que sacrificar o animal e então esse animal seria comido no 15º dia, que seria a libertação. E também em Números no capítulo 28 e no verso 16, nos diz a palavra de Deus: No 14º dia do primeiro mês, celebrem a Páscoa do Senhor. Então tudo isso já estava escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Já estava escrito como eles deveriam proceder com relação à celebração da Páscoa, no 14º dia do primeiro mês. E aí Josué, com o povo de Israel, estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, e ali eles celebraram a Páscoa. E também em Deuteronômio capítulo 16, versos 4 e 6 diz assim: Durante esses dias não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro da Páscoa ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Verso 6. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Então, era exatamente ao entardecer, enquanto o sol estava se pondo. O animal era sacrificado e era exatamente quando eles saíram lá do Egito para poderem ir para a terra prometida. Essa foi, portanto, a segunda atividade importante que antecedeu a conquista da terra prometida, que foi a celebração da Páscoa. Como eu disse agora há pouco, a primeira celebração foi a circuncisão. E agora a segunda celebração é
celebrar a Páscoa, no 14º dia do primeiro mês. E isso aconteceu exatamente na noite do 14º dia do mês, seguindo as instruções dadas por Deus. E esse significado simbólico da observância da Páscoa é especialmente enfatizado. Os eventos no livro de Josué refletem aqueles eventos que aconteceram lá no Êxodo. Por isso que foi comemorado, relembrando. E então a Páscoa ela nos remete àquela noite em que veio a 10ª praga sobre o Egito, que foi a morte dos primogênitos, quando o anjo do Senhor tirou a vida daqueles primogênitos que estavam em alguma casa que não havia o sangue do cordeiro em cima da porta ou nos batentes da porta. Então, por isso, irmãos, é importante nós termos a certeza de que a nossa vida está também lavada, manchada com o sangue de Jesus. Não é pelo meu esforço, não é pelo que eu faço, não é por aquilo que eu imagino que possa me dar a salvação. A salvação ela é única e exclusivamente pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos salva, que nos liberta. E nós precisamos então ter a certeza de que a nossa vida está escondida em Cristo mediante o batismo, quando nós somos imersos na água, somos sepultados com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. E essa morte em Cristo é exatamente a morte que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Então, assim como que na Páscoa era necessário haver o derramamento de sangue, um cordeiro era morto, para que o povo pudesse celebrar a libertação lá do Egito e agora a conquista de Canaã, nós também precisamos ter essa certeza de que nós fomos salvos e libertos pelo sangue de Jesus. E este sangue de Jesus que nós temos em nossa vida, ele nos protege, ele nos liberta e ele nos dá forças para que nós possamos vencer as provações e as tentações que o inimigo traz sobre cada um de nós. Jesus, quando esteve aqui na terra, a última Páscoa que ele participou, ele fez uma mudança. Ele transformou a Páscoa em uma Santa Ceia. A Santa Ceia, toda vez que nós, seres humanos, participamos do corpo e do sangue de Cristo, representado pelo pão sem fermento e também pelo suco de uva, nós estamos relembrando a morte de Jesus por nós e que nós cremos no sacrifício dele e que pelo poder de Jesus nós um dia também estaremos com ele na Canaã celestial. Quando nós lemos aqui para vocês, no início em Josué 5:10, era necessário que não houvesse fermento nas casas que estava sendo celebrada a Páscoa. O fermento ele simboliza o pecado. Então, por isso que nós na ceia comemos aquele pão chamado asmo, que é um pão sem fermento, que simboliza o corpo de Jesus, que não teve pecado e que ele pôde se entregar, dar a sua vida por cada um de nós. Queremos agradecer a vocês que mais uma vez estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E uma vez mais, desejamos que o Espírito Santo se faça presente conosco durante todo esse dia e que nós possamos estar prontos a ouvir a voz de Jesus e fazer a vontade dele em nossa vida e que todos nós tenhamos um dia abençoado.